Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Nesse dia 19 de março de 2020, nossa primeira célula virtual, que será postada no WhatsApp, o link do YouTube, do meu canal no YouTube, para que nós possamos compartilhar deste tempo. Hoje nós iremos continuar com o tema da série Princípios, da nossa célula de adultos, do discipulado da Igreja Metodista em Vila Orlandélia. Quero mandar um abraço para todos os irmãos e irmãs que estarão nesse tempo a partir das 19h30 nos acompanhando em tempo real, e a gente vai estar tirando dúvidas, compartilhando, repartindo através lá do nosso grupo de WhatsApp. E eu quero explicar a dinâmica dessa célula. A dinâmica vai ser que nós iremos dividir em 4 vídeos. Cada vídeo é um bloco de discussão. E a gente vai interromper e postar outro link, postar outro link e postar outro link. 4 links serão postados acerca do total da nossa célula de hoje, tá? Deus te abençoe, vamos lá. Falamos desde o início dessa série sobre o que é ser uma pessoa cristã. Falamos sobre quem é Jesus. Falamos sobre o pecado, e hoje nós estamos falando sobre arrependimento, que é o antídoto que Deus nos deu para combater a prática do pecado, a iniquidade, a existência da iniquidade na nossa vida. Mas antes, quero deixar um trechinho da música do Thales Roberto como uma atitude para as nossas vidas. Vamos cantar agora todos juntos. Opa, rapidamente aqui, deu um bugzinho agora. Ok? Não pare não, porque Deus sempre é fiel e o melhor por nós Ele fará. Vamos dar início ao nosso tema. Hoje o tema é arrependimento. Eu quero ler aqui o texto proposto pelo nosso estudo, que eu postei lá no grupo do nosso WhatsApp, o WhatsApp oficial da nossa igreja. Tá lá em PDF. Você abre, estuda junto comigo hoje na noite desta quinta-feira, 19 de março de 2020. Olha, o texto proposto é do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, uma palavra radical, ortodoxa, de 2 tipos de evangelhos que foram manifestados no início dos evangelhos. Um evangelho do arrependimento pregado pelo profeta João Batista, aquele que veio pavimentar, aquele que veio preparar a chegada do Messias, ok? E o evangelho do reino, o evangelho da salvação em Jesus Cristo. A necessidade desse evangelho foi crucial, desse evangelho radical, ortodoxo, para gerar esse embate, gerar esse arcade, gerar essa posição inicial da manifestação do reino de Deus através da pregação de João Batista. Mas nesta postagem, nesse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta nessa célula de hoje, meu irmão e minha irmã. O que é arrependimento para você? Qual é a sua concepção de arrependimento? Gostaria só de abrir um parênteses em relação a isso, de 2 personagens próximos de Jesus. Um mais próximo, que era da comissão dos 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Pedro, ele nega Jesus 3 vezes. Pedro, ele nega o seu amigo Jesus 3 vezes. E aí é a grande pergunta que eu quero deixar para você nesta noite. Apesar dele ter negado Jesus, ele se arrepende. E o arrependimento na vida de Pedro gerou vida para a vida de Pedro. Ele continua vivendo para fazer a obra de Deus, e foi essa ferramenta extraordinária na mão do Senhor na igreja primitiva. Segundo, Judas vende Jesus e o trai por 30 moedas de prata. Você está ouvindo um cachorrinho ao fundo, mas é o efeito sonoro do vizinho para nós. Mas deixa eu te falar uma coisa. A atitude de Judas, o remorso de Judas,
faz que ele tire a própria vida. Então quero definir, vamos conceituar isso para a nossa caminhada como coisa prática para nós. Arrependimento gera vida. Remorso gera morte, ok? Fechado essa conclusão, você tem alguns textos propostos de Lucas capítulo 3, Salmo versículo 51, tá? E outro evangelho, e outro no Evangelho de Lucas. E aí você estuda depois. Quero ler 4 versículos do Salmo 51. Os 2 primeiros versículos: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Lava-me da minha iniquidade. Iniquidade é a prática, é a cultura do pecado. Repita comigo: iniquidade é a cultura estabelecida do pecado na nossa vida. Versículo 5: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, por conta da nossa natureza pecaminosa herdada no jardim do Éden. Mas Deus colocou em nós a graça preveniente para que, através da manifestação desta graça, nós tivéssemos sinal de alerta dentro de nós, acionados pelo Espírito Santo, e todas as vezes que vamos tomar decisões erradas, e todas as vezes que vamos tomar atitudes erradas, esse sinal de alerta grita dentro de nós. E você sabe do que eu estou falando. Gostaria que você pudesse compartilhar sobre isso quando postarmos o nosso vídeo lá no grupo do WhatsApp, o link do YouTube, ok? Beleza? Estamos combinados? Vamos tratar sobre isso. Sobre quando tomamos escolhas erradas e precisamos fazer o caminho de volta. Domingo eu pregava isso na igreja, os irmãos estão lembrados disso. Precisamos fazer o caminho de volta em direção à cruz de Cristo, ok? Ok? Estamos alinhados nisso? E o versículo 10 que é tremendo, que é o versículo do acabamento, da dependência. Olha o que o salmista vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Quero fechar o primeiro bloco com essa discussão. Coração puro, espírito inabalável, arrependimento, o nosso conceito sobre arrependimento, o embate entre arrependimento e remorso, a postura de Pedro, a postura de Judas, ok? A manifestação do evangelho do arrependimento e do evangelho do reino, o evangelho da salvação. Nos encontramos no próximo bloco. Esse é o fechamento do bloco 1. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor.